Ignorando 100% o fato de que faz muito tempo que eu não faço um vídeo disso daqui. Senhoras e senhores, estamos de volta com o manhwa da Lorde Demônio que come pra cacete do herói roceiro. E dessa vez os orfanatos que se cuidem, porque já temos 2 adoções só nesses capítulos. Portanto, já vai se inscrevendo no like e apertando nesse sininho caso você queira, porque além de me ajudar, também faz com que eu faça mais vídeos desta coisa, porque honestamente eu tô com muita disposição mesmo dessa vez pra chegar até o final, porque a história tá bem interessante aonde eu estou lendo agora. Então vamos nessa até chegar no final, minha gente. O capítulo começa com eles chegando na Sala dos Tesouros, onde o Pocotó e a Amizade basicamente já joga meio que Leandro Pinto e Amizades para longe. E o karma veio na hora, porque do nada apareceu um dragão de ouro super poderoso lá para os caras enfrentarem. Cabelinho de fogo, dê uma olhada, é um dragão mesmo. Não, não é isso. Tem algo mais assustador atrás. Guriazinha interessante essa, hein? E assim a estratégia do Pocotó e seu grupinho era basicamente elas distraírem o dragãozão de ouro enquanto ele carrega um golpe de raios super poderoso. Desse jeito uma mete um multiclones nas sombras e a outra pega e faz um foguete no formato de um escudo. Onde o foguete no formato de um escudo até bate no dragão de ouro, mas não dá em nada. Mas depois disso o dragão só vai lá e amassa ela como se fosse um pedaço de nada. E a outra lá ficando pistola com a morte da, entre aspas, amiguinha dela. Basicamente ela faz mais clones ainda, manda um monte e diz que apesar de não conseguir derrotar aquele bicho, pelo menos vai conseguir distrair ele bastante. O que não dá em nada de novo, porque o bicho só faz a tempestade de moedas de ouro e destrói quase todos os clones. Enquanto isso, o grupinho nosso que protagonista tava lá, vivendo mais um dia no Rio de Janeiro, compreendeu? Bala perdida pra tudo quanto era lado. Olha só quanta calma. Pelo visto você continua sendo a mesma porcaria de sempre. Macho, eu já morri, eu não tô mais sabendo não. Mas aí, interessantemente, enquanto as balas vinham em direção do nosso grupinho, a cabeça de caixa d'água pega e invoca um urso de pelúcia gigante e tal, um panda e tal, para pegar e proteger todo mundo. Enquanto para proteger lá o Pocotó, a outra pega e invoca outros clones lá. Mas não adianta de nada porque uma bala perdida acerta a cabeça dela e explode, compreendeu? De qualquer forma, o Pocotó agradece porque ele finalmente conseguiu carregar o especial dele e ele lança lá um corte de raio super poderoso no dragão de ouro e não dá em nada. De novo, o bicho é poderoso, viu, minha gente? É sacanagem o quanto esse bicho é forte. E pra completar, ainda quebrou a espada do Pocotó. Não só isso, como o bicho deu uma rabada nele que levou ele lá pro quinto dos infernos, onde deixou ele completamente lascado. E agora, hein, heróizinho? O que você pretende fazer? Fala o negócio. Mas é o quê? Se tu não fizer, alguém vai pro pai dos pés junto e é agora. Seu corno, não me dê ordem. O problema de verdade não começou ainda. Será que um dia a gente vai conseguir sair daqui? Dá licencinha. Parece que você tem uma boa linhagem. Deixa a rainha observar se você é tudo isso mesmo. Leave me alone! Eu pedi pra você mostrar o seu poder, não pra ver a porcaria de um flashback. Mas que besteira. Eu churrasquei um monte de gente. Eu matei mais gente do que o Eren matou em uma noite só. Mas tudo bem. Pelo menos eu ainda tenho chance de não virar um pombo. Ai, égua, macho. E dessa forma a guria com cabeça de caixa d'água se prova ser bem poderosa, fazendo tudo aquilo que o Fushiguro nunca conseguiu fazer. Porcaria de moleque potencial do cacete. Ela invoca uma cobra, uma águia e um coelho. E desta forma, junto com o panda que ela já tinha, para tentando para cima do dragãozão de ouro, onde o coelho já vai dando o seu ora, e o panda pega e segura no dragãozão para ele não se mexer muito. Desta forma, conseguindo dar um bom dano no dragãozão de ouro. Porém, o dragãozão de ouro já pega o coelho de Jojo e esmaga ele. Porém, dessa forma, com as 2 mãos não conseguindo fazer nada, vem a cobra, que ela também invocou, e tenta esmagar o dragãozão, onde com o seu rabão tenta pegar e lançar mais ainda um monte de furacão de ouro. E vem a coruja e lança um monte de golpe de vento. Mas de repente nosso mano Leandro Pinto, enquanto via aquilo, só é puxado e acaba caindo no chão. Onde na verdade era o porcaria do Pocotó que tinha pegado e lançado um golpe nele para pegar as frutinhas que ele tinha na bolsa dele para evoluir, melhorar e se tornar incrivelmente mais forte e ficar feio pra cacete. Senhoras e senhores, o cara não tinha nem virado um demônio ainda e já era mais feio do que todas as coisas feias que existem no mundo, minha nossa. E sim, ele estava realmente bem poderoso, ao ponto que o dragão lança lá um sopro de fogo super ultra violeta lá nele e não dá em nada. E ele só pega e mete um coice no dragão que se destrói totalmente. Que é impressionante, porque antes não conseguia dar dano nenhum no bicho. E pra piorar, ele bebe da taça lá, que era o tesouro, daquele monte de tesouro, e no fim das contas, fica super ultra mega poderoso, porque era a taça da Elizabeth. E aí acabou juntando uns pinguinhos de coisa e virou uma coisa super poderosa. Pra você ver, até ela, uma coisa que ela deixa lá no canto, se torna super poderoso. Ai, aquele cara tá ficando cada vez mais feio. Pode deixar, ninguém vai chegar aqui. Eu vou proteger todo mundo. Tô achando que não, hein? Você foi a primeira rosquinha.
Agora vamos para os próximos. Vixe, guriazinha, o que foi que houve? Pera aí. Ela ali vai ajudar você. Calma aí um pouquinho, por favor. Eu te dou duas opções aqui, sua porcaria. Ou você pega e se fala caladinha, minha mulher, e me leva pro reino de que você veio pra eu conquistar ele todinho. Ou você só vira uma porcaria que eu possa vender por aí pra conseguir algum dinheiro. Miserável mundo de merda. Elizabeth mata esse desgraçado. Ah, então você ainda tá aí, não é seu lixo. Tá boa. É hora de parar de fingir. Basicamente, o cara tentou lançar um ataquezão no Leandro Pinto e, no fim das contas, a roupa super ultra mega poderosa que ele fez bloqueou tudo. E sim, até a roupa que o cara faz é incrível, tá ligado? Até a própria Elizabeth diz que ela não consegue destruir as roupas dele. E sim, ele meteu o louco, tá ligado? Ele foi lá pra frente e achou que, no caso, de algum jeito, a Elizabeth protegeria ele. E é isso que ele acha, mas não, foi a própria roupa dele, tá ligado? Na opinião do protagonista, qualquer coisa que aconteça, ela vai proteger ele, porque ele é a fonte de alimentação dela, né? Mas o Pocotó demoníaco lá, feio pra cacete, no fim das contas fica puto com isso e parte para cima da Elizabeth. Meio que alguma coisa bate nele. É aí que entra aquele negócio que a cabecinha de caixa d'água ficava dizendo toda hora que tinha alguma coisa muito mais perigosa por ali atrás, que no caso era simplesmente um fodendo dragão maior que tudo aquilo dali que os caras estavam. Olha o tamanho desse bicho, irmão, que isso? E sim, o que eles estavam lutando até agora não era um dragão de verdade, era simplesmente o rabinho, sabe? A pontinha da cauda do dragão de verdade. Chega até a ser meio assustador o bagulho. E sim, o Pocotó, demoníaco feio pra cacete, se torna só uma moedazinha lá na ponta da unha do dragão gigante. Então, Elizabeth, esse era o verdadeiro dragão que a menina fica falando toda hora. Qual é? Tenho certeza que você já tinha notado. Bicho, nós estamos flutuando, ô louco. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Então é revelado que este dragãozão gigantesco nada mais era do que o pet da Elizabeth. Era um dragão rainha lá, super ultra poderoso, que agora tem quase o mesmo nível que a Elizabeth, mais ou menos assim, né? Muito mais ou menos. E sim, é uma Loli dragão. Contando um pouquinho da história da Loli Emília, basicamente aí. Ela era um dragão que foi encontrado ainda quando era ovo pela Elizabeth. E aí ela alimentou o ovo com magia dela. E aí nasceu esse bicho aí. E se tornou o bicho de estimação dela, como eu já disse antes. O bichinho, que no caso é a própria Emília, esse dragão dourado aí, decidiu que ia proteger ela. E com o tempo acabou se tornando a montaria dela. E no fim das contas, depois que ela sumiu e todos os reinos se separaram, se dividiram e por aí vai, ela só simplesmente pegou a taça dela e ficou esperando lá num canto pra ver se ela voltava. E isso demorou tanto tempo, né? Foram 500 anos, que no fim das contas ela só ficou lá, dormindo, até esse exato momento aí, onde o Leandro Pinto e ela acordaram ela. A prosa tá boa aí, eu sei, mas vem aqui curar a menina, pelo amor de Deus, que ela tá aqui parecendo uma mosquinha. Seu Leandro, onde é que nós tá? Guria, você tá bem, hein? Sim, eu tô bem, mas a maçã foi pro caralho. Qual é, guri? Isso daí é o de menos, pô. Então quer dizer que até dividir as frutas já era um plano desse doido? Nada sai do planejamento desse cara. Minha senhora, e quem é aquele? Ah, ele lá é só o herói lendário. Eu fiquei na casa dele por esse tempo todo. Então foi esse ordinário que roubou minha mestra de mim durante esses 500 anos. Opa, prazer, sou o Leandro Pinto. Prazer e vai pro inferno. Ah, foi mal, não consegui pegar na sua mão não, viu? Mas que... Agora deixa eu pegar em sua mão, viu? Desculpa por não ter apertado sua mão bonitinha antes, viu? Então é por isso que tu tava tão de boa, né, cabelinho de fogo? Você tem uma amiguinha aqui, lagartixa, o tempo todo atrás da gente, né? É mais ou menos por aí, mas dá pra dizer que na verdade ela era minha montaria. Pera aí, macho. Montaria? Tipo, um jegue? A brincadeirinha foi boa, mas vamos acabar com tudo isso daqui por hoje, tá certo, gente? E assim acaba toda essa questão com a dungeon e coisas de tesouro e por aí vai. E assim eles conseguem, para o grupinho, a Emília, a dragoa Loli que entra para a famíliazinha, mais ou menos, né? E dessa forma, meu querido Leandro Pinto leva lá a cabeça de caixa d'água, que se chama Anne, inclusive, para dentro da casa dele, porque, né, ela tá completamente destruída depois de todas as coisas que aconteceram. Enquanto isso, Elizabeth vai conversando com a Emília sobre uma missão que ela quer dar para a dragoa Loli, bem aí, que no caso é tentar destruir a Guilda das Sombras lá do Reino Demoníaco, que vem enchendo o saco dela e do Leandro. Inclusive, vale citar que a recompensazinha que ela vai dar, né, pra dragoa Loli é simplesmente poder ser livre, fazer o que ela quiser. O que a própria Emília pensa que no caso vai ser bom, porque ela vai poder pegar e ser o pet da Elizabeth de novo. É, bela liberdade essa daí, né? E assim foi ela voando que nem um foguete pra tentar cumprir as exigências que a Elizabeth fez. Mas que ataque porcaria é esse? Quem me atacou do nada? O alvo ainda permanece vivo, aumentando o nível de destruição. Tá achando mesmo que vai me destruir só com essas biribinhas bem aí? Eita, cara!
Estado do alvo vivo, aumentando o nível de destruição. Cachorro desgraçado, larga do pé dessa daí que ela tá comigo. Compreendido, adicionando a lista. Esse lugar aqui me dá medo. Mas já lá dentro da casa do nosso querido Leandro Pinto, ele tá lá consolando, né, a garotinha com um delicioso suco de laranja. Suco de laranja bem feito renova até a alma, meu irmão. E isso é uma verdade. Ai, que delícia. Só que no caso dele é um pouquinho mais forte, né? Tipo, literalmente limpou a mente completamente da guria e fez ela perceber todas as coisas que ela fez, o poder dela e por aí vai, tá ligado? Ai, nada melhor do que se sentar no seu sofazinho, viu? E você aí, já se lembrou de tudo, né? Seu antecessor fez um juramento pra mim que eternamente seria leal a mim. Então, já que você lembrou de tudo, o juramento também deve ter voltado, não é? Dá licença, dona Elizabeth, mas você não é a rainha dos demônios, não, hein? Sim, é isso mesmo. Eu sou a dona desse mundo inteiro. Mas pera, a lenda diz que você morreu lutando contra o herói, então... Porra, né? Eu sou esse tal herói aí. É meio vergonhoso, mas eu sou esse cara aí, né? Ah, agora eu entendi. Vocês dois foram cair na porrada. No meio de toda aquela batalha super intensa, vocês acabaram se apaixonando. Eu decidi ficar 500 anos aqui sozinhos vivendo a vidinha de vocês. Pior que você não tá tão errado assim. Oxe, mulher, deixa de besteira que não tem nada aqui desse tipo de coisa, não. E assim começamos as explicações de por que a cabeça de caixa d'água, também conhecida como Anne, tem toda essa questão e poderes e por aí vai. No final das contas é porque ela é descendente de um clã muito poderoso e antigo da época da Elizabeth, que é o clã Didi. O primeiro mano com esses poderzinhos todos desse clã era um doidão lá com o olho vermelho e tal, que nem ela fica, que era poderoso pra cacete, fez um monte de massacre, matou um monte de gente. A Elizabeth meteu a porrada nele e no final das contas virou servo dela e fez todo o juramento que eu já falei. E no caso, esse sangue doido e maluco aflorou nela no momento que os caras foram fazer um monte de besteira no orfanato dela. E no final das contas ela matou todo mundo, tanto o povo do orfanato quanto os caras que foram lá pra fazer besteira. E ela tinha meio que suprimido essas lembranças, não tava querendo pensar nisso. Mas foi o que a Elizabeth e o próprio Leandro Pinto mostraram pra ela. Sério, os caras literalmente mostraram, tá ligado? O que tinha mostrado antes como sendo os órfãos da igreja lá, na verdade eram só uns bonecos que ela controlava inconscientemente pra dizer que não tinha gente lá, tá ligado? Mas não, eram só uns bonecos. E isso deixa a guria completamente doida. O que faz, no fim das contas, que a Elizabeth tem que dar um peteleco na cabeça dela e ela desmaia. E dessa forma, nosso querido mano Leandro Pinto acaba pegando e se responsabilizando por isso, levando ela lá pra igreja pra cuidar da guria, né? Então, lá com a guria toda chorando, dizendo que se lembrou de ter matado todo mundo e tal, nosso querido mano Leandro disse que não, que no caso dela ela só tava tentando proteger todo mundo. E ela disse que não, que ela foi culpada porque matou todo mundo e tal. E eu acho interessante notar que enquanto isso, ele está costurando os bonecos dela e outros bonecos lá. É interessante perceber isso daí. E tipo, ele mete o argumento e tal, de que quem é culpado por tudo isso é o pessoal lá da Guilda das Sombras e que foi atrás de fazer toda essa besteira. Que no fim das contas, ela não é culpada disso porque ela não pode ter feito isso de propósito. Mas ela disse que sim, que no fim das contas matou todo mundo, não tem como fazer nada. E antes de ficar doidona, basicamente o protagonista mete um Shakespeare, tá ligado? E isso faz com que meta uma expansão de domínio, que faz com que ela vá pro mundo interno dela, tá ligado? Esse é o nível do quanto esse cara é foda. Até quando ele mete poesia, dá em alguma coisa inacreditável. Cê sabe como eu odeio a chuva. E chove nesse mundo também. Se o seu coração tiver problema, o céu ficará nublado. E se você sofrer, sempre choverá facilmente. Eu me pergunto se você pode entender o medo da chuva nesse mundo solitário. Aqui ó, eu refiro esse bonequinho pra você, viu? O nome dele é Rafael. Espero que ele te ajude a conseguir recuperar as faculdades da cabeça, viu? E eis que pegando o bonequinho Rafael, ela simplesmente sente a alma de todos os pessoaizinhos que ela matou lá do orfanato, finalmente descansando em paz e dizendo adeus para ela lá. Bonito, bonito. Enquanto isso, com a Emília indo lá para o Reino dos Demônios para destruir a Guilda das Sombras, ela chega lá e vê que tá todo um negócio estranho. Ô, lugarzinho feio. Ô, de verdade, esse lugar é muito horroroso. Se dá nojo. Parece que tudo é feito de amoeba preta. Mas sim, ela encontra já de cara uns cramunhão lá, que ela literalmente só respira e os bichos se explodem, compreendeu? É, pra tu ver o nível do quão baixo esses caras perto dela. Sério, irmão, literalmente abrem caminho de tão com medo que os caras tão. Mas desde que chega um bebezão lá, gigantesco, mago, feiticeiro e tal, se achando. Mas corta a cena e vemos, né, lá no salão da Guilda
Guilda das Sombras, o líder de tudo isso conversando com os outros líderes, que é o maninho lá que vira paga-pau da Elizabeth e abandona a humanidade, compreendeu? Mas voltando para, entre muitas e milhões de aspas, luta lá da Emília contra todo mundo, basicamente, ela mete o sarrafo naquele bebezão esquisito lá e conforme as coisas andam, ela pega e massacra um monte de outros lixos que tem lá, inclusive uma mina que provavelmente saía de Mushoku Tensei. E indo rapidão, ela chega no portão da Guilda das Sombras, onde o portão mete uma de esfinge e manda lá, né, os questionamentos, que se você errar você morre e tal. E mete um chute na porta que só quebra e abre. E assim, entrando lá dentro, simplesmente se depara com ele, o velho Gaga, que é o líder da Guilda das Sombras e tal. Aí o velho lá todo carcomido diz oi, e ela já pega e esbagaça ele todo lá. Mas né, aparentemente não adiantou de muita coisa, tipo, o cara só se regenerou. Enquanto isso, o pessoalzinho tava lá junto com ele, que comanda a Guilda das Sombras, fica todo assustado, pensando, minha nossa, que bicho é aquele ali? E enquanto ela tava lá, meio espreguiçando e tal, vem um polvo gigantesco lá, e a gente pensa, meu Deus, isso daqui vai virar um anime H, mas não. Ao invés de acontecer qualquer outra coisa que você possa imaginar, ela só come ele. A merda de um bicho que é um polvo gigantesco. E aproveitando da situação, até surge uma outra cramunhão lá, tentando pegar, seduzir a coitada da Emília, só que a minha literalmente deu um arroto e jogou ela pro quinto inferno. E pra completar, veio lá o gurizinho dizendo que ia liberar todo o seu poder. Aí ela dá só um tapa nele, ele vai para lá longe. E depois ele volta com um quadrado de energia. E é isso, os dois travam a porrada e acabou pra eles do mesmo jeito. E aí, no caso, a Emília pergunta para este velho carcomido aí se era só isso que ele tinha. E o que ele pretende exatamente fazer? Porque, né, os caras não deram nem pro cheiro. E ele vai falando uns papos lá, dizendo que ele sente inveja dela, porque ela consegue viver por muito tempo. E ele não, ele é só humano. Por isso que ele tá todo carcomido, porque se passaram 500 anos. Mas aí ela só diz que não tá nem um pouquinho afim de escutar esse papo todo. E diz que é pra ele escolher. Ou ele se mata ou ela mata ela. É simples assim. E no final das contas ele diz que isso não iria acontecer naquele dia. Mas não era por causa dele, era por causa da coisa que estava atrás dele, que simplesmente é uma cópia da Elizabeth, senhoras e senhores. Só no próximo vídeo, senhoras e senhores, que sairá logicamente com o apoio de vocês nos comentários, like e por aí vai. Portanto, deixe-me deixar claro, vai sair o próximo vídeo dessa historinha aqui em algum momento. Mas com certeza vai sair muito mais rápido se vocês mostrarem que gostaram muito mais. Então, se você gostou disso daqui, meu querido amigo, já vai ajudando aí, que eu agradeço muito. E honestamente, você vai ganhar um bom vídeo se é que você gostou desse daqui.